É um prazer enorme, irmãos, estar com vocês. É mais uma apresentação especial no nosso canal, 24 de setembro de 2024. A graça do bom Deus habite ricamente no nosso coração. Quero agradecer a todos os irmãos inscritos aqui no canal. Este canal tem sido... temos chegado até aqui graças ao seu apoio, graças à sua contribuição em compartilhar com os outros irmãos. Que Deus seja louvado. Queridos, vamos de forma rápida apresentar alguns fatos que vêm acontecendo no mundo e depois eu quero ter uma conversa especial, importante com cada um de vocês. Uma conversa de adventista para adventista. Então não percam que vai ser importante. Queridos, o movimento dominical não para de crescer. Deixe-me vos dizer uma coisa, irmãos. Eu estou sentindo que alguma coisa vem aí. E eu não sou profeta, não estou aqui profetizando nada, mas eu tenho a impressão de que alguma coisa vem aí dentro de algum tempo. Enfim, a NFL, que é uma das maiores temporadas desportivas dos Estados Unidos da América, está de volta. Estes jogos de domingo movem massas nos Estados Unidos da América e tem grandes impactos econômicos. Porque as pessoas pagam para assistir. Há muitos patrocinadores que pagam as televisões para veicular isto. Há apostas. Então, é um evento extraordinário na América. Mas o Jornal de Texas, que é um jornal secular, na sua edição de 22 de setembro, domingo, apelou às pessoas para respeitarem o domingo como sábado de Deus. Por quê? Porque estes jogos que acontecem na América, vocês podem ver aqui, esta liga de futebol americano vai decorrer todos os domingos durante esta temporada. E o Jornal de Texas pede às pessoas para que respeitem o domingo. Eles dizem, na verdade, se todos nós nos unirmos, não irmos assistir a esses jogos no domingo ou não acessarmos a eles no domingo, os promotores do evento verão que não tem audiência. Como resultado disto, deixarão de promover estes eventos no dia do Senhor, o domingo. Queridos, o jornal convocou a comunidade cristã a rejeitar estes jogos de domingo. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. 22 de setembro. Se todos nós permanecermos unidos por Cristo. O título aparentemente convida a América para se unir em Cristo, se unir em oração, em arrependimento. Mas não é sobre nada disto que eles estão falando. Permanecermos unidos em Cristo na defesa do domingo. Que o domingo não seja um dia de esporte. Vejam o que eles dizem aqui. Irmãos, este é um jornal secular nos Estados Unidos da América. Eles dizem: talvez você se lembre de um tempo, não há muito tempo, em que as famílias passavam aos domingos juntas. Quando as igrejas estavam cheias, quando os negócios fechavam. Ele está lembrando, irmãos, dos velhos tempos da Blue Law nos Estados Unidos da América e volto a sublinhar que este é um jornal secular. Continua. Então, gradualmente, essa era desapareceu. Domingo para descansar não parece mais obrigatório. Então os irmãos já têm uma ideia do que eles pretendem aqui. Mas vamos continuar. Eles dizem, é doce e pitoresco, mas a maioria não diria que trabalhar, fazer compras ou comer fora no domingo é pecado. Trabalhar, fazer compras e outras atividades no domingo parece, para a maioria das pessoas, que não é mais pecado. E eles dizem, aqui está o problema. Não é o que a Bíblia diz. Em outras palavras, eles estão dizendo, por mais que as pessoas hoje considerem o domingo como um dia qualquer, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia, segundo eles, diz que o domingo é dia santo. Vamos continuar. Ele nos ordena que guardemos o sábado. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Eles estão citando o 4º mandamento dos 10. E eu pergunto, desde quando sábado é domingo? Continua, eles dizem, uma das coisas que mais perturbaram Deus foi desonrar o sábado. Interessante. Eles estão falando a verdade. Continua. Eles citam Ezequiel 22, verso 8, que diz, vocês desprezaram as minhas coisas santas
e profanaram os meus sábados. Sim, Deus se aborrecia com a quebra do sábado. E o jornal aqui está reconhecendo. Mas dizem, não estou a pedir-te para desistires de futebol. Eu também adoro futebol. Mas por que é que tem que ir para o ar aos domingos? Por que é que tem que se jogar aos domingos? Por que é que tem que ir ao ar aos domingos? Esta é a pergunta do jornal. Por que é que não pode ser no sábado? Por que é que não pode ser outro dia da semana? Tem que ser o domingo, pisar o dia do Senhor. Pergunta o jornal. Afaste-se do futebol de domingo. Se o fizer, não haverá mais jogos de domingo. As redes precisam de anunciantes e os anunciantes não vão pagar por um show que não tem público. Os emissores não terão escolha e você não terá que perder o futebol se estivermos todos juntos por Cristo. Em outras palavras, se toda a América recusar participar ou assistir a esses futebols no domingo, os promotores do evento não terão outra escolha senão passar o evento para outro dia da semana. Salvamos assim todos o domingo. Os irmãos perceberam isto? Que aqui é um apelo para que a América toda se una para salvar o dia do Senhor, para salvar o domingo. Esta é, na verdade, uma pressão, porque os promotores do evento verão que a igreja está os pressionando, que a América está os pressionando para colocar essas jornadas de futebol em outro dia da semana, para que não percam seus lucros. Isto me lembra quando os legisladores americanos, no tempo do fim, fizeram o mesmo, pela pressão do povo, para que não percam o favor do público. Então o público, mais uma vez, no tempo do fim, vai se unir. Haverá um apelo público para que nos unamos em defesa do domingo. E os legisladores terão que ouvir e acatar o desejo do povo para estabelecer o domingo como um dia separado, como um dia santificado. Irmãos, está chegando um tempo em que a lei de Deus deve, num sentido especial, ser anulada na nossa terra. Os governantes da nação irão, através de promulgações legislativas, fazer cumprir a lei dominical, e assim o povo de Deus será colocado em grande perigo. Mas quem vai instigar a esses legisladores? O povo. É o povo quem vai pedir. Da mesma forma como estamos vendo aqui nesta petição à América. Meus irmãos, é aqui onde estamos. Realmente existem muitos movimentos defendendo o domingo na América. Muitos movimentos. Bem, eu quero agora tratar um assunto um pouco sério, um assunto sério, com todos os irmãos adventistas e também para aqueles que não são adventistas que estão vendo o vídeo. Sejam todos bem-vindos, de qualquer forma. Nestes últimos dias, irmãos, eu tenho recebido muitas sugestões de vídeos falando sobre certas coisas acontecendo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enfim, alguns dias atrás, na verdade ontem, recebi alguns vídeos, algumas propostas, sugestões do que aconteceu no Dia Mundial dos Desbravadores. Acredito que os irmãos viram em algum momento os desbravadores marchando e criando realmente shows, coisas um pouquinho estranhas. Isto é realmente triste. Foi também sugerido um vídeo aí do Dr. Ganoni Diop falando algumas coisas. E em face destes vídeos todos, algumas pessoas perguntam, escrevem através do e-mail, do WhatsApp, do Facebook, perguntando: irmão Onésimo, então, a situação é esta. O que é que nós devemos fazer agora? Sair? Será que é tempo de sair da igreja? Bem, irmãos, deixe-me vos dizer apenas que eu não trago muito agora esses vídeos falando sobre o que acontece na igreja, porque, em primeiro lugar, é um pouco vergonhoso. Em segundo lugar, eu considerei a questão e tive que ler vários livros, vários escritos para entender que realmente essa não é a minha missão aqui, mostrar estas coisas. Me perdoem. Eu quero aqui sublinhar 5 aspectos para todos aqueles que perguntam: é tempo de sair? O que vamos fazer diante
dessas situações tristes que realmente acontecem dentro da nossa amada igreja. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos entender que falhas e apostasias não são um critério para aceitar ou negar a posição da igreja remanescente. Volto a repetir. Falhas, defeitos, apostasias, coisas estranhas acontecendo não são um critério para aceitar ou negar que ela é a igreja remanescente. Por quê? Se nós voltarmos um pouquinho para o passado, para o tempo de Israel, eu quero vos levar a Deuteronômio capítulo 7, irmãos. Venham aqui, isto é muito importante. Eu acho que vai mudar um pouquinho a nossa maneira de perceber as coisas, certo? Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7. Olha, o Senhor diz assim, o Senhor, começando o verso 6, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus escolheu Israel para que fosse o seu povo remanescente. Então Israel era remanescente. E o verso 7, Deus diz até que não é porque vocês são melhores, ou mais numerosos, ou especiais em relação aos outros, mas porque eu tenho um plano com vocês, para cumprir as promessas que fiz a Abraão, Isaque e Jacó, para que Deus cumprisse sua profecia, suas promessas. Israel não era perfeito, irmãos, mas mesmo assim era o povo remanescente de Deus, era a igreja remanescente de Deus. Se nós vermos mesmo, por exemplo, no capítulo 9 de Deuteronômio, fala sobre o bezerro de ouro. Quem foi que construiu o bezerro de ouro? Foi o povo remanescente de Deus. Portanto, defeitos, apostasias entre o povo não define se é ou não o povo remanescente. Certo, irmãos? O que define se é ou não uma igreja remanescente é a doutrina e o plano que Deus tem, né, para com esse povo, para com essa igreja, certo? Mesmo no Novo Testamento, irmãos, mesmo no Novo Testamento, nós encontramos defeitos na igreja cristã, defeitos na igreja de Cristo, mas mesmo assim era a igreja de Cristo, mesmo assim era o povo remanescente. Na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, verso 1, Paulo diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Ora, Paulo diz que entre vocês, igreja de Corinto, sim, igreja remanescente, a igreja de Deus, há imoralidade que nem entre os pagãos se viu. Imaginem o que é isto. Mas mesmo assim, é a igreja de Deus, a igreja remanescente de Deus. Certo, irmãos? Segundo ponto que nós precisamos entender. O que define a igreja verdadeira é a doutrina que ela sustenta. Se ela é bíblica ou não. Em João 17, verso 17, Jesus foi claro: santifica-os na verdade. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. O que define se uma igreja é verdadeira ou não? É a doutrina que ela sustenta. Por mais que seja uma igreja linda, maravilhosa, enfim, que faz coisas maravilhosas, se não segue a palavra de Deus, se vai contra o claro ensino da palavra de Deus, esta não é a igreja verdadeira. Entende, irmãos? Então, nós precisamos olhar para a doutrina dessa igreja, para os ensinos dessa igreja, se vão de encontro ou não com a palavra de Deus. Terceiro aspecto, não há necessidade de sair da igreja. Não há necessidade de sair por ver o joio misturado com o trigo. Em Mateus capítulo 13, Jesus até contou a parábola do trigo e do joio, que eu acho que deveria ser uma parábola para reflexão. Todo adventista deveria refletir nessa parábola. Porque vemos as nossas igrejas muitas vezes fazendo coisas estranhas. Nós achamos, a igreja apostatou, a igreja adventista virou Babilônia. Não, irmãos, nós temos que entender esta parábola de Jesus. Mateus 13, começando do verso 27. Assim diz Jesus. Assim diz a parábola.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Deus não semeou boa semente no seu campo? Deus não semeou a doutrina sã na sua igreja? Não tem lá o espírito de profecia, ensinamentos que conduzem a igreja no bom caminho? Sim. Então, de onde vem então a apostasia? De onde vem o joio? O verso 28, Jesus respondeu: um inimigo fez isso. Então, quem traz esta apostasia? É o inimigo, certo? Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Boa pergunta. Aqueles que ficavam tristes e furiosos com o joio na igreja, com o joio no campo, foram perguntar: queres, Senhor, que nós tiremos o joio da igreja? Que nós mandemos embora esse pessoal? Vejam a resposta de Jesus no verso 29. Ele respondeu: não. Não é vosso papel tirar o joio fora da igreja. Não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Irmãos, na nossa tentativa de procurar limpar a igreja dos seus defeitos, nós ainda podemos remover também o trigo que está dentro dela. Vejam o verso número 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Lá na colheita haverá uma sacudidura. Vai sair o joio e o trigo ficará para a colheita. Irmãos, nós precisamos entender isto. Não há necessidade de sair por ver o joio. Se você é trigo, permaneça dentro da igreja. É o joio que vai sair, não é o trigo. Quarto aspecto. Não há necessidade de chamar Babilônia ou apostasia a igreja adventista do sétimo dia. Se você diz que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, você estaria generalizando. Porque dentro da igreja há trigo e joio. Se há trigo e joio, como é que ela toda pode ser Babilônia? Então, melhor dizer que há alguns que apostataram. Há alguns que estão vivendo como Babilônia. Não é a igreja toda. Lemos algumas passagens. Por exemplo, a irmã White escreve: meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sou o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado, alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permite-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. Então, não existe nenhuma parte do espírito de profecia que nos autoriza a chamar a igreja adventista do sétimo dia de Babilônia. Esta é uma mensagem errada. É uma mensagem equivocada. Mais uma passagem. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estás errado. Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Porque a Babilônia é descrita aqui na profecia. Vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas, embriagada com o sangue dos santos, sentada sobre os 7 montes. A Bíblia descreve quem é Babilônia. A igreja adventista não é Babilônia. E se você está pregando esta mensagem, irmão, você precisa voltar-se ao Senhor, porque Deus não lhe deu esta mensagem. Quinto aspecto. Qual é o papel do trigo ao ver o joio na igreja? Qual é o papel do trigo? Mandar embora o joio? Lembram na parábola do trigo e do joio? Jesus diz não tirem o joio. Deixem crescer ambos até a ceifa. Haverá uma sacudidura em que o próprio Jesus resolverá essa questão na sua igreja. Qual é o papel do trigo no meio do joio? Vejam, em Ezequiel capítulo 9, é descrita aqui uma cena de apostasia de 2 grupos na igreja de Deus. Ele disse no verso 4, Ezequiel 9:4, percorre a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Irmãos, qual era o papel do remanescente em Israel?
eles gemiam, clamavam. Em outras palavras, eles oravam. Senhor, não estás vendo isto? Eles oravam por seus irmãos. Eles clamavam por seus irmãos. Eles jejuavam por seus irmãos. Eles pregavam contra estas coisas. Eles ensinavam as práticas corretas. Este é o papel do trigo no meio do joio. O trigo no meio do joio, meus irmãos, não é para tentar tirar o joio, porque não vamos conseguir. Eu, Onésimo, não vou conseguir tirar todo o joio da igreja. Esta é uma obra que o próprio Deus efetuará. Meu papel como trigo é orar, clamar ao Senhor para que Ele faça alguma coisa. Orar e advertir os meus irmãos para que tomem o caminho certo. Está claro, irmãos? Ensinar com brandura, ensinar com paciência e orar pelos meus irmãos. Irmãos, certamente nós ainda veremos muita coisa errada na igreja. Muita. Pois nós somos a igreja militante. Estamos batalhando contra as hostes das trevas. Sim, você verá jesuítas, você verá líderes apostatando, você verá anciãos apostatando, verá música dançante, verá todas as coisas erradas na igreja. Ainda somos a igreja militante. Isto não dá autorização para chamar a igreja de Babilônia. Esta não é uma mensagem de Deus. A pergunta que eu faço: a tua fé está ancorada no pastor, no ancião, no irmão, no grupo musical que fez uma apresentação que você não gostou? Queridos irmãos, ao vermos uma coisa errada acontecendo na igreja, nós não precisamos nos deixar abalar de tal forma que percamos nossa fé, que percamos nosso foco, porque o nosso foco na igreja é Cristo. Nosso foco na igreja, a nossa fé deve estar ancorada na palavra de Deus. Eu não posso ver uma coisa acontecendo, não vou mais à igreja, porque esta igreja... Irmãos, a minha fé não está ancorada nas pessoas. A minha fé está ancorada em Cristo, na palavra de Deus. E enquanto estiver ancorada na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, eu permaneço firme na doutrina que a igreja sustenta. Sexto ponto. Eu havia dito que eram 5, mas na verdade são 6. Sexto ponto. Os defeitos de apostasias um dia vão desaparecer. E quem fará desaparecer esses defeitos de apostasias? Jesus. Jesus. Nós vamos pregar, vamos ensinar, vamos admoestar, enfim, vamos debater. Mas, irmãos, não é nosso papel a força tentar modificar a igreja, ou corrigir os defeitos da igreja. Nós não vamos conseguir, porque este não é o nosso papel. Eu espero que os irmãos tenham me entendido. Eu espero mesmo que os irmãos tenham me entendido. Eu quero terminar vos lembrando agora a parábola que Jesus contou sobre construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Irmãos, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva, vem terremoto, vem apostasia, vem todo tipo de brincadeira e dança na igreja de Deus. Aquele que está fundado sobre a rocha, que é a doutrina, que é Jesus Cristo, que é a verdade, esse permanece firme. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, só de ver uma coisa errada acontecendo na igreja, a pessoa muda de igreja. Por quê? Porque não está fundada na palavra de Deus. Não está construída sobre a rocha. E é por isso, irmãos, que eu convido-vos, a partir de hoje, amanhã, na verdade, iremos começar aqui uma série de estudos profundos sobre a doutrina que a gente sustenta. Nós precisamos, acima de tudo, irmãos, nós precisamos, acima de tudo, olhar para a doutrina que sustenta a igreja. Seja o que for que aconteça. Se o pastor fez isto, se o ancião fez aquilo, se aquele grupo fez aquilo, se os desbravadores fizeram aquilo ou aquilo, a nossa fé deve estar fundada na palavra de Deus. E eu quero vos trazer aqui esses estudos, onde nós vamos aprofundar os fundamentos
da nossa fé. Convido vocês a partir de amanhã, pela graça do Senhor, estaremos aqui. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão. Compartilhe esta mensagem, que eu creio ser ela de muita importância para todos nós como um povo. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Pai, por este momento importante em que abrimos Tua Palavra e descobrimos que o Senhor nos ama, apesar dos nossos defeitos. O Senhor tem um plano e um propósito conosco. A sua igreja surge na profecia, no tempo profético, com uma missão profética. Embora temos desleixado, o Senhor ainda tem um propósito e um plano conosco. Senhor, ajuda-nos a nos mantermos fiéis e firmes na rocha que é Jesus Cristo. Que não nos deixemos abalar por nada deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos veremos na próxima apresentação. Até breve.